Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre social-democracia, porque é assim. Existiram três épocas históricas que teve a ver com a economia e política, que foi a primeira foi o liberalismo, a segunda é a social-democracia social e a terceira foi sobre neoliberalismo. Nisso, na segunda parte teve a social-democracia. Então eu vou falar sobre a social-democracia, que é assim. As primeiras definições que aconteceram sobre ela foi no século XIX. E nisso, ela começou por 4 motivos. O primeiro motivo foi o seguinte, que a população começou a ter uma participação na política, que no caso elas começaram a ter o direito a voto e tal, isso foi no século XIX. Nisso, eles defendiam que o Estado deveria sim intervir na economia do país. Então, tipo assim, quando aconteceu a crise de 29, o Estado não intervia na economia. Tipo assim, aconteceu aquela crise porque o Estado não estava ali ajudando as empresas e tal a cuidar desse dinheiro. E nisso, as pessoas começaram a ficar a favor do Estado simplesmente começar a intervir e simplesmente acabar com aquela história. Tipo, o salário é meu, o trabalho é meu, então eu tenho que ter esse direito de fazer o que eu quiser. Não, eles queriam que o Estado intervisse na economia para poder simplesmente colocar o dinheiro no lugar e evitar uma futura crise novamente daquele jeito, que simplesmente levou várias pessoas a se matarem. Eles eram contra o socialismo completo, da mesma forma que eles eram contra a revolução, porque eles levavam base como aquela lá da revolução socialista, porque foi uma luta muito sangrenta, morreram muitas pessoas e tal, só para implantar o socialismo no país, então eles achavam isso muito errado, então não queriam esse tipo de coisa, nenhuma revolução e nenhuma implantação socialista, porque o socialismo em si eles achavam também que não ia dar certo completamente, porque não tem como erradicar o capitalismo. Eles consideravam também a violência que marcou a Revolução Russa, a prática da violência durante a expansão da Europa Ocidental, a economia planificada, que a economia planificada é aquela lá do governo simplesmente mandar em toda a economia do país. Tipo, qualquer coisa que você vai mexer na economia do seu dinheiro, o Estado tá mandando, tipo assim, o governo tá simplesmente mandando seu dinheiro. Eles eram contra isso. Eles eram a favor de que o país intervisse na economia, mas não no salário das pessoas de uma forma de, você tem esse dinheiro, eu vou colocar o seu salário e todo mundo vai ter o mesmo salário. Eles eram contra isso. Eles eram a favor de que todos recebiam um salário mínimo digno de uma pessoa. E esse salário que a pessoa recebia digno dela, tipo assim, elas recebiam esse salário mínimo, só que poderia aumentar com o tempo. Poderia, sei lá, um outro serviço você receber uma quantidade diferente. Mas sempre um salário mínimo digno. Eles eram a favor disso. E eles também sabiam que o capitalismo se recuperava sempre das crises. Então, por isso que eles diziam assim, mesmo que tenha o capitalismo fosse lá e mandava no próprio dinheiro, o Estado não intervisse, o capitalismo ia se recuperar. Mas mesmo assim eles eram a favor de que o Estado ainda intervisse nessa parte da economia. Eles eram a favor entre a colaboração de Estado com os trabalhadores, porque assim retiraria a ideia de classes sociais. E dessa questão de luta de classes, de eu tenho que mudar minha classe, eu tenho que ser uma pessoa mais rica, coisas assim. Eles eram a favor da colaboração entre o Estado e entre os trabalhadores, para não haver essa luta de classe. Então agora eu vou começar a falar sobre a parte social-democracia na política. Eles defendiam a manutenção do sistema capitalista, eles defendiam um modelo de democracia representativa, que no caso seria assim, você vai lá e vai votar em uma pessoa. Nessa pessoa que você for votar, você não vai votar diretamente, vou votar diretamente para presidente. Não, você vai votar numa pessoa, você e um monte de pessoas irão votar numa pessoa, e essa pessoa é simplesmente a favor daquele presidente ou do outro, entendeu? Tipo, tinha representantes pra você votar. Eles defendiam esse tipo de democracia representativa. Eles queriam que as pessoas participassem de qualquer forma, tipo, a participação popular era a principal que eles queriam. Então, tipo, independente de, não posso votar, eles queriam que você votasse de qualquer forma, porque a participação popular era obrigatória, segundo eles. E agora eu vou falar sobre a social-democracia e o keynesianismo. Gente, é muito difícil falar keynesianismo. O keynesianismo, eles queriam que o Estado intervisse simplesmente na economia.
O criador do keynesianismo é o John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, ele propôs um modelo econômico de livre mercado. Esse negócio que ele propôs era a intervenção estatal da economia, que era no Estado simplesmente intervir na economia do país. E nisso, assim, ele era a favor de que o Estado simplesmente intervisse assim na economia, porque assim ele poderia muito bem colocar a garantir pleno emprego, controle de inflação e direcionamento de recursos para atender a necessidade populacional. O Estado deveria evitar e amenizar crises, ele poderia fazer isso, diminuir as crises, e promover o aquecimento interno da economia. Ele poderia aumentar a renda ou construir obras políticas subsidiadas. Quer dizer o quê? O Estado muito bem pegar esse dinheiro que ele conseguia e criar simplesmente lugares públicos para a gente poder usar do jeito que a gente pudesse. Conseguir uma renda melhor para os trabalhadores. Aí nisso, ele também, vou começar agora a falar sobre o estado de bem-estar social, que é chamado de welfare state. No campo social, que é das pessoas, o Estado deveria oferecer à população e garantir serviços públicos, abrangentes e de qualidade, que garante um padrão mínimo de vida. Então é isso, gente. Ele queria simplesmente que as pessoas pudessem ter um padrão mínimo de vida, que o Estado simplesmente garantisse aquilo, que o Estado simplesmente tirasse dinheiro do bolso que estava conseguindo das pessoas, ou até mesmo do capitalismo, das próprias indústrias, e simplesmente devolvesse isso para os trabalhadores e para as pessoas, para a população. Isso, eles falavam que o Estado era um bom fornecedor de saúde, educação, habitação, segurança, infraestrutura, serviços judiciários e transporte. Essas coisas, eles queriam que o Estado simplesmente desse para as pessoas, porque eles consideravam que eram coisas que o Estado poderia dar de valor, coisas que o Estado forneceria para a gente, seriam coisas muito boas. Eles também queriam que houvesse um tipo de segurança social, que era onde houvesse o pagamento de aposentadoria para as pessoas idosas, seguro-desemprego para as pessoas que eram desempregadas e auxílio doença e maternidade. Quer dizer o quê? Se você está doente, um tipo de doença que você não pode trabalhar, você receberia um tipo de auxílio. Que quando você está grávida, você pudesse ter um tipo de auxílio, um tipo de dinheiro que você pudesse ganhar do governo. Ignora esse som aqui no fundo, por favor, valeu. Nisso, ele também queria que houvesse assistência social, que era a qualidade de vida das pessoas de grupos marginalizados, essas pessoas tivessem um tipo de qualidade de vida, conseguisse algum tipo de ajuda a essas pessoas marginalizadas. Essas coisas faziam parte do estado de bem-estar social, que é chamado de welfare state. Esse, na verdade, foi implantado em alguns países, mas, tipo assim, não totalmente. Teve países, por exemplo, os Estados Unidos, que pegou parte desse estado de bem-estar social e usou, mas não completamente. Mas aonde teve mais influência desse negócio, desse estado de bem-estar social, foi na Europa. Porque depois que aconteceu aquele negócio da Revolução Russa e também da Segunda Guerra, onde isso daí teve mais consequências foi na Europa, depois daquela questão da Segunda Guerra e tal. Só que assim, quando aconteceu o negócio do Muro de Berlim, foi quando aconteceu a guerra entre a Guerra Fria, que foi a questão do socialista e o capitalista, os dois ficaram um contra o outro. Foi aí que simplesmente começou a se chamar o neoliberalismo, foi aí que começou a criação do neoliberalismo e meio que foi extinto essa parte aqui na política, na economia e nos socialistas. Isso aconteceu mais ou menos em torno de 1960, 70. E depois da questão do Muro de Berlim foi aí que concretizou que simplesmente não teria mais essa questão de estado de bem-estar social e também social-democracia, esse tipo de coisa. Foi aí que começou o neoliberalismo e acabou essa parte da história. Espero que vocês tenham entendido essa matéria um pouco, porque, tipo assim, ficou até confuso pra mim, eu não entendi muita coisa, mas eu tentei falar pra vocês o que eu pude, até com a ajuda de um caderno. Então, por favor, me desculpem se eu falei alguma coisa errada ou coisa do tipo. E obrigado,
Dá um like aí, gente, pra fortalecer. E se inscreve aqui no canal. Valeu!